Último vídeo do curso básico de JavaScript. Não se engane, esse vídeo não é só uma despedida, ele tem conteúdo aqui dentro, então assiste ele até o final. Só que antes, como de costume, me responde as 4 perguntinhas. Em primeiro lugar, você assistiu o curso completo? Você viu todas as aulas? Você acompanhou a resolução de todos os exercícios? E mais do que acompanhar, você fez todos os exercícios propostos? Você botou a mão na massa? Digitou o código? E mais do que fazer o exercício e digitar o código, você já tentou fazer os exercícios sem a ajuda do vídeo? Sem ver o que eu estava fazendo e repetindo? Ou você só fez a repetição do que eu fiz? Você tentou resolver esses exercícios sem a minha ajuda? E mais ainda, além de fazer sem minha ajuda, você já tentou criar as suas próprias situações, os seus próprios desafios e resolver eles utilizando JavaScript? Pois se você fez isso tudo que eu acabei de falar, assistiu o vídeo, fez os exercícios, fez com a minha ajuda, fez sem minha ajuda e tentou criar suas próprias soluções, você está muito no caminho certo. É assim, essa é a postura do aluno, essa é a postura do gafanhoto do curso em vídeo. E se por acaso para algumas dessas perguntas você respondeu, não tentei ainda não. Não tem problema. Assiste esse último vídeo, porque eu tenho alguns conselhos para te dar e aula também. Vamos nessa? Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vinda à última aula do seu curso básico de JavaScript, totalmente patrocinado pelo Google. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e sabe aquela tristezinha que dá? Eu tô sentindo uma grande felicidade porque não foi fácil gravar, eu vou até falar pra outra câmera, não foi fácil gravar esse curso inteiro e lançar ele todo no mesmo dia. Tenta fazer um exercício mental do trabalhão que isso aqui deu, da quantidade de horas de dedicação para criar slide, criar as aulas, criar os exercícios, o tempo que eu levei para gravar. Faz um exercício, vê a primeira aula e vê a cor da minha barba. Olha a última agora, olha o jeito que eu tô. Tenta imaginar a quantidade de tempo que foi para editar tudo isso e deixar com esses efeitos visuais, o custo que isso teve, porque o curso tá indo de graça para você, mas imagina quanto isso custou. E logo de antemão, eu queria deixar um imenso agradecimento para a galera do Google, principalmente para as meninas do YouTube, a Clarissa e a Indiana. Eu agradeci elas no primeiro vídeo e tô agradecendo no último, mas pode ter certeza que todos os vídeos a gente gravou, editou, produziu com agradecimento especial a elas duas e principalmente ao Google que financiou isso, que custeou esse curso. Muito obrigado mesmo por acreditarem na educação do Brasil. Mas vamos parar de papo, que o que você tá querendo aqui é aula, né? E chegamos aqui à aula 17, a última aula do seu curso de JavaScript com uma pergunta. Quais são os meus próximos passos? Agora que eu aprendi isso, eu já sei tudo de JavaScript? Eu preciso estudar mais alguma coisa? Qual é o meu próximo passo, Guanabara? E é para isso que eu criei esse vídeo. Além de responder essa pergunta, eu também vou te ensinar um pouquinho mais. Fica até o finalzinho que você não vai se arrepender. Mas antes de responder quais são os nossos próximos passos, deixa a gente tentar analisar aqui o que a gente viu até o momento. Nesse módulo básico de JavaScript, a gente viu os seguintes assuntos. A gente viu os fundamentos da linguagem, o que é o JavaScript, como ele surgiu, a evolução dele, o seu paradigma de linguagem client-server, depois a evolução dele com Node.js para conseguir alcançar outros níveis, conquistar os servidores. Então hoje você consegue rodar JavaScript no cliente e também no servidor. Nós usamos Node.js para rodar de forma bem simples no nosso cliente, mas o Node.js tem muito mais potencial. A gente trabalhou os conceitos fundamentais de todas as linguagens de programação, como variáveis, tipos de dados, como colocar esses dados lá dentro de uma variável, como o JavaScript trata os tipos primitivos. A gente viu, além de valores e variáveis, a gente viu como tratar esses valores com operações, a gente viu os operadores aritméticos, os operadores lógicos, os operadores relacionais. A gente fez bastante exercício com isso, exercícios práticos, exercícios propostos. A gente tratou também as condições, nós vimos o if simples, o if composto, o if alinhado, a gente viu o switch. A gente também tratou as repetições, a gente viu o while, o do while, o for. Fizemos bastante exercício também com isso. E no último módulozinho, a gente tratou os arrays, que são as variáveis compostas. Mostrei pra você que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E a gente finalizou agora, nas últimas aulas, com as funções. Falei que as funções são muito importantes pro JavaScript, muito importantes mesmo. JavaScript é uma linguagem multiparadigma e ela funciona também com paradigma funcional. Então, funções são muito importantes pro JavaScript. E tudo isso que a gente viu aqui do lado, a gente viu no modo tradicional, utilizando o Node.js rodando da nossa própria máquina. Vimos também utilizando rodando diretamente no navegador, utilizando a engine V8 do Google.
E também fizemos isso rodando no nosso cliente utilizando o Document Object Model, que é o DOM, que é quando a gente pegou os dados do formulário, os componentes visuais da tela, alterou, manipulou e fez o JavaScript falar com HTML e com CSS. Olha a quantidade de informações que a gente passou para você. E para quem é iniciante e olha essa quantidade de coisas, pode estar pensando, mas isso é tudo de JavaScript, não preciso continuar a estudar. E eu tenho uma péssima notícia para quem pensa assim. JavaScript é uma linguagem gigante, tem muitas funcionalidades, tem muitas tecnologias envolvidas. E você não vai parar de estudar por aqui. O seu curso básico se encerra nesse vídeo, mas os seus estudos em JavaScript não podem se encerrar. E é por isso que eu vim aqui, no início desse vídeo, te responder uma pergunta que pode surgir na sua cabeça. Quais são os meus próximos passos? Me dá um norte aí, Guanabara. Depois que eu estudei isso tudo, que eu fiz esse curso, pratiquei tudo, aquelas 4 perguntas que eu fiz no início do vídeo. Depois que você terminar isso, você precisa fazer o dever de casa e continuar estudando. E daqui pra frente, você tem que estudar o quê? Eu vou te dar uma dica aqui. Na verdade, várias dicas. Primeira dica que eu te dou, antes de escrever qualquer coisa aqui de JavaScript, faça o curso de HTML5 e CSS. Aqui no canal, nós temos o curso de HTML5 e CSS. Ele tá aqui em cima, ó, sempre esteve, todas as aulas. Quando você clicar aqui no Veja Mais, você vê o curso de JavaScript, que é sempre a primeira playlist. A segunda playlist é o curso de HTML. Faça esse curso. Ele é um estudo de caso grandão, ele faz um site, é bem simples, é mais tranquilo até que JavaScript. Inclusive lá dentro tem algumas aulas de JavaScript também, mas faz esse curso. Em seguida, você vai ver aqui, ó, estude muito sobre funções. Os seus estudos de funções não acabaram aqui nesse curso. A gente viu o básico de função, você tem outros conceitos a estudar, você pode aprender coisas do tipo arrow functions, callbacks, funções anônimas, as ifs e IFE, dá uma pesquisada depois sobre o que é isso, estudar um pouco mais sobre JavaScript funcional, conhecer esses fundamentos é muito importante, mas eles não são fundamentos básicos, eles são já fundamentos um pouco mais avançados e não caberiam nesse curso. Outra coisa muito importante de você estudar, objetos. O JavaScript, além de ser uma linguagem funcional, ela também é uma linguagem orientada a objeto. Então você consegue declarar objetos, utilizar objetos, e esse conceito também é muito importante para você. A gente tem aqui no curso em vídeo também um curso de orientação a objeto. Ele só não é em JavaScript, ele é em linguagem Java, que você sabe não é a mesma coisa que JavaScript, e se você tá nessa dúvida ainda, volta nesse curso que as primeiras aulas a gente fala sobre isso. Então esse curso de orientação a objeto aqui do curso em vídeo, ele é em linguagem Java e em linguagem PHP, mas ele é bom para você ver os fundamentos da linguagem também. JavaScript também é uma linguagem orientada a objetos. Agora que você já aprendeu também funções, né, e vai continuar estudando funções, dá uma estudada também sobre modularização, para você modularizar o seu código, deixar código separado em arquivos separados, reutilizar códigos utilizando JavaScript. Isso é um conceito muito importante também e deve estar aí na sua lista de próximos passos de JavaScript. Outra coisa muito importante, é uma dica pessoal, estude expressões regulares. JavaScript também tem compatibilidade com expressões regulares, dá uma estudada nisso. Para validação de dado também, ó, uma maravilha, economiza muito tempo e código. Você também pode dar uma estudada em JSON. JSON é meio que estrutura de objeto que você consegue transmitir dados, salvar dados localmente. Dá uma estudadinha também em JSON. Como eu citei lá no início do curso, quando a gente falou lá do Google Imagens, né, que você vai rolando e ele vai carregando os conteúdos pra frente, não tem mais o avançar, né, passar a página. Você vai rolando, quando ele chega no final da página, ele carrega mais coisa. Facebook é assim, o Google Imagens é assim, o YouTube é assim. Isso tudo é graças a uma tecnologia que usa JavaScript, que é o Ajax. Então também é uma coisa para você dar uma estudada. E outra coisa para se aprender é, além de você manter essas funcionalidades do lado do cliente, que a gente aprendeu nesse curso inteiro, você dá uma aprendida, dá uma estudadinha em Node.js, para você conseguir fazer os seus scripts rodarem no servidor. Isso dá um potencial muito grande para a linguagem. E isso sem falar no monte de biblioteca, de framework que a gente falou lá no início do curso. Você aprender jQuery, Vue.js, Angular, enfim, tem um monte de coisa para você aprender. Então seus estudos em JavaScript não param por aqui. A gente pegou tua mão lá no início, do iniciante mesmo, e te trouxe até aqui. Agora, eu tô te deixando com essa lista de dever de casa para você conseguir aprender. E para incentivar o teu estudo, eu não vou parar por aqui. Eu vou te dar uma lambuja, eu vou te dar desses itens aqui, eu vou te dar a introdução de um muito importante. Funções, a gente já falou o básico, mas vamos pegar o segundo dessa lista aqui, eu vou te mostrar o básico, os fundamentos do que é um objeto e do que ele serve para o nosso dia a dia, do que ele é útil. Então, se você achava que esse vídeo é só uma despedida, se enganou, porque a gente tem conteúdo, eu vou te dar a introdução do que é um objeto, mas para isso, eu preciso ir lá para o nosso quadro negro digital, porque eu tenho algumas coisas para te explicar.
Então, já estou aqui na telinha espremidinho no canto para dar uma relembrada no que a gente acabou de ver algumas aulas atrás, a declaração de arrays. Confia em mim, vou dar uma revisada rápida para você entender o objetivo de objetos numa linguagem de programação. Um dos objetivos, né? Na minha opinião, o principal deles. Quando a gente declara um array, né, no JavaScript é só você botar qualquer valor entre colchetes e atribuir a uma variável, que essa variável vira um vetor. A gente viu isso durante a aula. E é importante que você tenha visto essa aula. Aqui em cima da minha cabeça tem o link e você acessa todas as playlists que a gente separa aqui para vocês. Só dando uma recordada, quando eu faço essa declaração, ele cria uma variável num, só que não é uma variável pequenininha, é uma variável com mais espaço. Divido essa variável em 3 pedaços e eu faço a divisão da variável na memória em 3 pedaços. Cada pedaço recebe um índice ou chave. E isso é fixo. O primeiro elemento é índice 0 e assim sucessivamente até o último. Quando eu coloco valores, 5, 8 e 4, por exemplo, esses valores vão para dentro do vetor e ponto. Uma coisa que eu não citei na aula de arrays é que eu não preciso botar todos os números como eu coloquei aqui embaixo, né? Se a primeira item tem um número, o outro tem que ter um número também. Muitas linguagens de programação são assim. O JavaScript não. Se você quiser botar o nome na primeira casinha, o endereço na segunda casinha e a idade do cara na terceira, não tem problema. O array no JavaScript, ele é heterogêneo, ele aceita valores de tipos diferentes. Você pode colocar uma string no primeiro, um número na segunda, um valor lógico na terceira e assim sucessivamente. O grande problema do array, né, das variáveis compostas, é que o índice fica fixo. Se eu botar o nome na primeira casinha, eu não consigo chamar aquela partezinha de baixo de nome. Ela sempre, a primeira casinha é sempre 0, a segunda casinha é sempre 1. Então quando você usa array, ele facilita muito a sua vida porque reduz o seu código. Mas acaba que com o tempo você acaba ficando limitado na primeira casinha, segunda casinha, terceira casinha, e índices numéricos acabam te atrapalhando quando você quer fazer uma coisa mais avançada. Para coisas simples, o array serve muito bem. Para coisas mais avançadas, o array começa a ficar um pouco limitado. E é por isso que eu coloquei isso aqui como um próximo passo. E aí vem o passo da gente começar a entender o que é um objeto. Para eu declarar um objeto em JavaScript, a declaração é muito simples. Array, como você vê aqui em cima, declara com colchetes. Se você quiser declarar um objeto, é só você utilizar chaves. Então, por exemplo, ali, acabei de criar uma variável aqui embaixo de mim, chamada amigo. E eu atribuí ele uma chave, como se fosse um bloco de código, mas não é um bloco de código. Quando eu faço essa declaração, ele vai criar uma variável grande, exatamente como ela fez com num aqui do lado da minha cabeça. Eu posso, da mesma maneira que eu fiz com o array, dividir em partes. Por exemplo, vou dividir em 4 pedaços aqui. Quando eu divido em 4 pedaços, ele pega a variável amigo que está lá embaixo da tela e divide em 4 partes. Exatamente como acabou de acontecer aqui. E a grande vantagem desse tipo de estrutura, né, a coisa bem básica do objeto que diferencia ele dos arrays, é que eu consigo fazer isso aqui, Olha só, dá uma olhada. Eu botei nome : José. O que será que vai acontecer quando eu faço essa declaração? É simples. A primeira casa, ela se chama nome. Ela não vai se chamar 0. Ela não vai ter uma chave 0 exatamente como está aqui em cima. Ela vai ter um nome mesmo. Ela vai ter um identificador literal. Fica mais fácil de visualizar. Dentro do objeto, né, dentro da primeira casinha do objeto, eu vou ter José. Exatamente, Compara a linha que eu digitei com o efeito visual que a gente criou aqui. Em seguida, eu vou colocar ali, sexo é masculino. O que vai acontecer? Eu vou criar um campo, né, um atributo, na verdade a gente chama isso de atributo do objeto, um atributo sexo com o valor masculino. Outra coisa que eu posso colocar, o peso do José. O peso é 85.4. Ele vai criar um elemento, um atributo peso, e vai colocar o valor lá dentro. Então, até o momento, o objeto que está lá embaixo já é mais evoluído, já é mais detalhado, já tem mais possibilidades do que o array que está aqui do lado. E em momento nenhum eu estou desmerecendo o array, por favor. Array é uma coisa muito importante. O que eu estou te mostrando aqui é um próximo passo. Quando você precisar fazer alguma coisa um pouco mais evoluída, você vai ter que partir para o objeto, porque ele é melhor. Inclusive, ele tem uma funcionalidade muito melhor que o array não tem. E uma coisa que eu posso fazer, eu deixei reservado aqui para o último espacinho que está aqui embaixo de mim, eu posso colocar assim, engordar com parâmetro P, abre e fecha chaves. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui no último elemento é criando um item engordar que tem uma função dentro. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho uma function dentro. Então, os objetos, eles são variáveis, variável guarda valores, só que além de guardar valores, que são os atributos, objetos podem guardar funcionalidades, que é o que a gente chama de métodos. Então, deu para ver a diferença aqui, O que eu tenho aqui do lado da minha cabeça é um array, é um vetor. O que eu tenho aqui embaixo da tela é um objeto. E o JavaScript tem total compatibilidade com objetos. Quer ver como? Abre aí o seu Visual Studio Code e vamos fazer um exemplo simples. Então, estou aqui no meu Visual Studio Code e vou criar uma pasta da aula 17. New folder, aula 17, e vamos colocar aqui um arquivo chamado objeto01.js. Já posso encolher aqui. E nesse objeto01, eu vou criar exatamente aquilo que a gente viu na aula. Vou botar aqui, declarar a variável amigo, e nessa
essa variável amigo vai ser um objeto. Quer ver, ó? Quer ver um negócio simples? Eu vou mostrar na tela o typeof de amigo. Executei o código, ó, ele mostrou que é um objeto. Uma coisa interessante, olha só, se eu colocar o amigo como um array, o JavaScript, quando eu mostro o typeof amigo, você fica pensando, ele vai mostrar array, porque ele é um array. Só que quando eu executo, ele também é um objeto. Na verdade, em JavaScript, o array é um objeto e o objeto é um objeto. Você pode ficar um pouco confuso com isso no início, mas é basicamente que eles são estruturas da mesma classe. São estruturas que vieram da mesma origem. Mas vamos voltar aqui, ó, vamos colocar ele como um objeto. Então eu tenho um amigo aqui, eu posso botar o nome dele. Vou botar José, vírgula, sexo masculino, peso 85.4. Se eu executar isso daqui, em vez de typeof amigo, vou mandar mostrar o amigo. Ó, F8, ele já me mostrou o objeto aqui, sem problema nenhum. Eu posso fazer até assim, ó, tá? Para facilitar até a minha criação. Vírgula, eu vou botar aqui, ó, engordar, peso, e aqui eu posso criar um código, ó. Aqui eu posso escrever o código de engordar. Na hora que eu executar, ó, você vai ver, ó, o nome é José, o sexo é masculino, o peso é esse, e o engordar é uma função que tá aqui dentro. Então, isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui é muito importante mesmo. E eu posso acessar os elementos, por exemplo, se eu não quiser mostrar tudo, eu posso mostrar só o nome do amigo. Então, amigo.nome, que é o atributo, tá vendo? Ó, vou botar aqui um engordar, vou botar aqui, ó, console.log, vou botar aqui, ó, engordou. E, na verdade, eu vou fazer o peso aumentar esse P aqui, tá? Se por acaso eu não passar, ele é 0. A gente viu isso na aula anterior, né? Então, eu vou botar aqui, ó, o this, que é uma palavra da autorreferência ao objeto. This peso mais igual o P, que foi o valor passado. Então, se eu mostrar aqui, ó, F8, eu vou, ó, mostrou José. Se eu quiser, eu ainda posso botar assim, ó. Vou botar crase, o nome do cara, pesa, amigo, ponto peso, aqui, quilos. Ó, tá lá, ó. José pesa 85.4. Ele pegou o nome da pessoa, pegou o peso da pessoa. Se antes de mostrar, eu vou botar aqui, ó, amigo.engordar, e ele vai engordar 2 quilos. Se eu mandar 2 quilos, olha só, ele pesa 85.4 de forma original. Quando eu mandar engordar 2 quilos, olha o que vai acontecer. Em vez de 85.4, vou rodar aqui, ó, ele engordou e pesa 87.4. Viu? Olha só o meu código. Eu fiz o meu amigo engordar, isso é, a minha própria variável amigo, ela agora tem funcionalidades dentro dela. Então isso leva a nossa programação para um outro patamar. Eu coloco funções dentro de variáveis. Você consegue perceber que isso é uma evolução da linguagem? Você consegue perceber o quanto você ainda tem que aprender de JavaScript? Isso não tornou o curso que você acabou de assistir inútil, porque tem uma galera que pode estar pensando nisso. Isso tornou o curso que você acabou de assistir os seus primeiros passos. O que eu estou fazendo aqui é te mostrando que existem outros passos. Inclusive, a ECMAScript nova, ela tem a permissão, se você já sabe um pouco de orientação a objeto, da criação de classes, para você conseguir replicar objetos com as mesmas características. Mas isso eu não vou te mostrar nesse curso não, porque eu vou acabar te desesperando mais. Você vai falar assim, não, mas então eu não aprendi nada. Sim, você aprendeu coisa pra caramba. Você aprendeu muito. Mas o que eu quero deixar claro com esse vídeo é que mesmo aprendendo muito, você não aprendeu tudo de JavaScript. É muito difícil saber tudo de JavaScript. Os fundamentos eu te dei. Treine muito esses fundamentos. Mas saiba que tem um caminho muito maior para você percorrer ainda. Mas pode acreditar, você consegue. Então é isso, é com muita felicidade e que uma pontinha de tristeza que eu anuncio oficialmente aqui. Chegou ao fim o seu curso básico de JavaScript. Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, que se inscreveu no canal aqui embaixo, ó, habilitou o sininho. A gente tem outros cursos que estão saindo aqui no canal. Se você conheceu esse canal por conta do curso de JavaScript, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente tem muito, mas muito material aqui para te oferecer. Muito obrigado também ao Google que patrocinou esse curso. Obrigado às meninas do YouTube lá que eu já falei 1 milhão de vezes, a Clarissa e a Indiana. Eu sei que tem muito mais gente envolvida nisso, mas eu também sei que essas duas acreditaram pra caramba também no nosso trabalho. E eu queria agradecer a todo mundo, cara. Eu tô muito feliz de ter participado desse projeto. Espero sinceramente que a gente receba outros convites como esse para dar continuidade ao curso de JavaScript ou para criar outro curso. Se você tá vendo esse curso no lançamento, a gente tá lançando esse curso em maio de 2019. E só para você ter uma ideia, as gravações desse curso começaram em dezembro de 2018. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma noção do tempo, do trabalho, de dedicação que a gente precisou ter. Esse curso faz parte de uma iniciativa muito grande que está vindo do Google aí. Não é só o curso em vídeo que foi selecionado para isso. Existem outros cursos e, mais uma vez, para encerrar, eu queria deixar o meu agradecimento ao Google por acreditar na educação nacional. Acreditar que programação é, sim, uma parte de educação. Porque até o momento, a gente era visto como
como um canal de tecnologia, não um canal de educação. E eu não tenho nada contra a tecnologia, mas acaba que o Curso em Vídeo acaba concorrendo com canais de unboxing, canais de viagens para acompanhar eventos de tecnologia, e essa não é a proposta do Curso em Vídeo. A proposta do Curso em Vídeo é educação. Eu sou professor. A única coisa que eu sei da minha vida é educar, é ensinar. E eu fico muito feliz por terem acreditado em mim, dado esse voto de confiança e criado esse projeto aí e convidado a gente para participar. Então é isso. E você, pequeno gafanhoto, o seu trabalho em aprender programação foi bem adiantado, a gente chegou bem longe, mas ainda tem muita coisa para aprender. Eu me despeço por aqui, mas pode ser que mais para frente a gente volte. Um grande abraço, bons estudos, boa prática, continue compartilhando aí nos seus grupos o Curso em Vídeo. A gente fica por aqui no curso de JavaScript, mas tem muito mais coisa aqui no canal para você. Um grande abraço e até a próxima!